Bom dia, meus queridos. Vamos abrir as escrituras comigo no livro de Lucas, no capítulo 14. Vamos ler do verso 25 ao 33. Hoje, que nem o pastor Luiz falou, hoje estamos dando continuidade, à série chamada Discipulado, onde foi separado em três capítulos, O primeiro capítulo, no domingo retrasado, o pastor Luiz ministrou sobre maravilhando-se com Jesus, a necessidade de um discípulo se maravilhar com seu mestre. Hoje nós iremos falar sobre seguindo a Jesus e semana que vem iremos trabalhar como ajudar pessoas a seguir a Jesus. Então estamos nessa série, hoje nós vamos ver quais são as exigências feitas por Jesus Cristo para os seus seguidores, se torne um discípulo verdadeiro dele, Então vamos à leitura da palavra. Lucas 14, no verso 25. Grandes multidões o acompanhavam, e ele, voltando-se, lhes disse: Se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não a podendo acabar, todos os que virem zombem dele, dizendo: Este homem começou a construir e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000? Caso contrário, estando outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada, pedindo condições de paz. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Até aqui, meus irmãos. Vamos orar. Pai, mais uma vez nos entregamos em oração a Ti, Senhor. Mais uma vez, Pai, reconhecemos a necessidade do Teu Espírito e do Teu favor sobre nós. Mais uma vez, Senhor, reconhecemos que a Tua palavra é que reina neste lugar e sobre nós. E com o coração disposto, Pai, a ouvir a Tua palavra, porque cremos que ela traz ordem à nossa vida, às nossas emoções, à bagunça das nossas emoções, Pai. Nós queremos aprender a ouvi-la. Nos ajude, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, Deus, Ele somente é conhecido porque Ele de fato se revelou. Nada nós podemos saber sobre Deus sem que Ele tenha se revelado, se mostrado de tal forma. O homem ele não pode investigar Deus como, por exemplo, eu estou investigando esse livro. Eu viro para um lado, viro para o outro, olho em cima, olho embaixo e defino o livro é assim. Deus não pode ser estudado dessa forma. Nós só podemos conhecê-lo devido às suas maravilhas, à obra que Ele realizou, a forma como Ele se manifestou, e por meio da sua palavra, por meio de Jesus Cristo. Então, o homem sim, ele pode conhecer a Deus, mas unicamente por meio da sua palavra, por meio de Jesus Cristo. O que o homem faz quando está prestando culto a um Deus formado pelo seu coração, um Deus formado do seu jeito, sem ser um Deus construído a partir daquilo que Ele revelou sobre si, o que o homem está cometendo nada mais é do que idolatria. E uma das formas que o próprio Deus se revelou na sua palavra, nas Escrituras, é se mostrando um Deus incompreensível em sua essência, incompreensível pelo que Ele é e pelo que Ele faz. Porém, mesmo nós não podendo conhecer esse Deus na sua totalidade, devido ao fato dele ser infinito e nós seres finitos, e também não temos uma capacidade estrutural de comportar tamanha revelação e conhecimento, mesmo assim nós podemos o conhecê-lo de forma verdadeira.
Nós não podemos conhecer a Deus em sua totalidade, mas nós podemos conhecê-lo de forma verdadeira. Tudo que nós precisamos conhecer e saber sobre Deus, Ele se mostrou em sua palavra. Tudo que é necessário para que haja o cristianismo, Ele nos revelou de forma verdadeira. E esse limite, essa exclusividade que Deus dá para o conhecimento dele, se deve devido ao homem ter muitos projetos de deuses, muitos projetos pessoais em seu coração, de deuses caídos, baseados no seu próprio ser caído. Mas o homem, quando está diante dessa limitação de conhecimento, dessa impossibilidade de comportar tamanho conhecimento de Deus, tamanha grandeza, é nesse momento que o homem se põe de joelhos. E é aí onde tudo começa. É neste momento que você diz: nada sei de verdade. Essa incompreensibilidade de Deus faz com que o homem o adore, o homem o admire, o homem o ame e se maravilhe com tal exclusividade. E diante disso o homem se prostre e se submeta a ele. Essa compreensão dessa grandeza, dessa imensidão, não é para afastar o homem. Pelo contrário, Deus se revela dessa forma exatamente para que os homens compreendam o seu devido lugar como criaturas diante do Criador. E nós sabemos muito bem que o homem pecou exatamente no momento onde ele quis ser Deus. Há homens que se afastam diante desse entendimento, porque os seus corações orgulhosos, os seus ouvidos domesticados a ouvir que eles são o centro do universo, não suportam ouvir falar sobre uma realidade de submissão. Salmo 123, verso 1 e 2 diz assim: a ti, que habitas nos céus, elevo os olhos. Como os olhos dos seus servos estão fitos nas mãos dos seus senhores, e os olhos da serva na mão de sua senhora, assim os nossos olhos estão fitos no Senhor, nosso Deus, até que se compadeça de nós. Esse é o nosso lugar. Nós sabemos que alguém que olha a mão do seu Senhor, ele está reconhecendo: se você me dá de comer, eu tenho. Se você reter, eu não tenho. Essa total dependência, esse olhar fitos na mão do Senhor, esperando pelo seu favor, até que se compadeça de nós. E por que, meus queridos, num tema de seguir a Jesus, eu começo falando sobre o conhecimento de Deus? Por duas razões. Primeiro, eu começo falando dessa forma porque eu devo lembrar aos irmãos que vamos seguir Jesus, homem, mas ele também é Deus. Nós não estamos falando de seguir um líder qualquer. Nós não estamos falando de seguir um idealista, um revolucionário, um homem com um discurso muito bom. Mas nós estamos falando de seguir o Filho de Deus, o Deus encarnado, o Verbo vivo, o dono das palavras de vida eterna, o Senhor dos senhores e o Rei do universo. Ele não é nosso amiguinho. Segundo, da mesma forma em que somos humilhados diante a grandeza e santidade de Deus, nesse mesmo momento que caímos humilhados e com uma sensação de perdidos nessa imensidão, é nesse mesmo lugar onde recebemos o consolo verdadeiro de Deus. Ao mesmo tempo que Ele nos humilha, Ele nos consola e nos renova. E seguir a Cristo, por mais difícil que possa ser, por mais difícil que possa ser as renúncias, por mais difícil que possa ser deixar tudo para trás, é nesse mesmo lugar, nesse mesmo trajeto, de choro por perder, aonde experimentamos o consolo do nosso Senhor. É nesse mesmo lugar, enquanto estamos perdendo, que estamos ganhando a vida. O texto então começa dizendo que grande multidão o seguia.
né? A fama de Jesus já era espalhada. Aonde ele chegava, muitas pessoas já o conheciam. Nessa multidão, nós poderíamos pensar que havia homens a qual ele havia curado, homens que ele havia até mesmo ressuscitado, ou homens surdos que passaram a ouvir, cegos que passaram a enxergar, ou homens que o seguiam porque, de certa forma, ele tinha um discurso muito bonito, diferente dos escribas e fariseus da sua época, era um discurso, de certa forma, atraente. Podemos pensar que havia esse tipo de pessoas nessa multidão. E a multidão, Jonas Madureira fala que a multidão ela é como uma pessoa sem rosto. É uma pessoa sem nome. Ela está numa zona cinzenta, aparentemente neutra, indefinida, isenta de responsabilidades com Cristo. E se nós observarmos outros textos dos evangelhos, quando relatam sobre a multidão que seguia a Jesus, nós vamos ver que muitos estavam apenas por interesse e curiosidade, e não pela real consciência do discipulado. E a curiosidade, meus irmãos, pode até despertar o interesse pelo discipulado, mas ela não é suficiente para constituí-lo. Mas Jesus se preocupa com essa multidão. E é exatamente por se preocupar com essa multidão que ele joga como um balde de água fria nessa empolgação momentânea daquele povo. Aqui nós podemos aprender que Jesus não se preocupa com números. Que muitas pessoas, para Jesus, não significa que seu ministério está indo bem. Ele não se preocupa com números. Vai parecer que Jesus, ele está... realmente ele está causando uma divisão no meio das próprias pessoas que estavam o seguindo. E ele começa a fazer exigências inegociáveis para um discípulo. Números altos não o impressionavam e ainda não o impressionam. Números altos não o mudam. Não mudavam e não o mudam. As exigências continuam as mesmas. Então há uma intenção de Jesus ao falar de tais coisas à multidão, que é chamar seus seguidores a compreender o custo que se paga de verdadeiramente seguir a Ele. E a primeira exigência que ele faz, olha ali no verso 16, no verso 26. Se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meus discípulos. Aqui, meus irmãos, nós podemos pensar, Jesus está se contradizendo, porque em outros textos ele vai dizer que nós devemos amar o nosso inimigo, e aqui ele fala para nós odiar nossos familiares. Será que há uma contradição no ministério e na obra de Jesus? Claro que não. Esse é um dos princípios da leitura, para você ter uma leitura sadia da Bíblia. Ela não se contradiz. O que Jesus está fazendo aqui é falando exatamente de uma forma chocante e agressiva, para mostrar que o amor que se deve ter por Ele é tão exclusivo, é tão alto, é tão sublime, Ele é antes de todas as coisas, que os amores mais puros que nós podemos achar, diante disso, parecem ódio, mesmo que não seja. A primazia do amor é inteiramente dele. Até mesmo o afeto mais próximo que temos com pai, com mãe, com filhos, com irmãos, nada pode se assentar no mesmo trono de Jesus em nosso coração. Ele não deve ser amado como mais uma coisa ou mais uma pessoa. Ele deve ser amado como Deus, o primeiro mandamento. Mais do que qualquer coisa e mais do que qualquer pessoa, porque Ele existe antes de todas as coisas e antes de todas as pessoas. Por meio dele, todas as coisas foram criadas. E caso nós não estejamos dispostos a amar Ele dessa forma, Ele mesmo diz, não pode ser
meu discípulo. Jesus não admite rival. Na parte B do versículo, e ainda sua própria vida. Nem mesmo amar a si mesmo pode ser maior do que o amor a Jesus. Devemos renunciar à nossa independência, renunciar à inflamação que existe no nosso coração que nos comunica logo cedo pela manhã. Você consegue. Você pode dominar todas as coisas. É negar a si mesmo todos os dias. É negar essa consulta que você faz no seu misterioso e enganoso livre-arbítrio. Você quer continuar nessa idolatria do seu livre-arbítrio? Você acha que diante do senhorio de Jesus Cristo, diante da caminhada do discipulado, onde Ele é tudo, há espaço para você consultar esse tal livre-arbítrio? Nós sabemos que as palavras de Jesus não é teoria. Nós sabemos que o que Ele disse, Ele fez. E nós vamos ver, abre sua Bíblia comigo no livro de Mateus, no capítulo 8, no versículo 18. Não vai embora, pessoal, tem o final. Mateus capítulo 8, no verso 18. Vamos ler até o verso 22. Diz assim: Vendo Jesus muita gente ao seu redor, veja que ele está diante da multidão de novo. Ordenou que passassem para outra margem. Então, aproximando-se dele um escriba, disse-lhe: Mestre, seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu: As raposas têm seus covis, e as aves dos céus ninhos, mas o Filho do Homem não tem aonde reclinar a cabeça. E outro dos discípulos lhe disse: Senhor, permita-me ir primeiro sepultar meu pai. Replicou-lhe, porém, Jesus: Segue-me e deixa os mortos a sepultar os seus próprios mortos. Aqui nós estamos vendo na prática. Aqui nós estamos vendo Jesus falando aos escribas, homens que tinham uma certa segurança, homens que tinham uma certa posição, e expressaram diante de Jesus um desejo de segui-lo. Jesus então diz: a raposa tem sua toca, os pássaros têm seu ninho, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Ele está dizendo o quê? Essa sua segurança eu não compartilho. Ou eu sou a sua segurança, ou eu não sou. Depois, nós vamos ver ali, quando um homem primeiro também expressa diante de Jesus o desejo de segui-lo. Porém, ele bota uma condição nessa jornada. Primeiro, deixa eu enterrar meus pais. Aqui Jesus não está rebatendo você cuidar dos seus pais. Como nós estamos trabalhando nesse assentamento do senhorio de Jesus no nosso coração, Jesus conhecia muito bem aquele homem, sabia que aquele homem adorava mais os seus pais do que a ele, então ele não podia ser o seu discípulo. Também há um texto em Mateus 19:16, onde conta a história daquele jovem rico. Não vamos abrir agora. Mas onde ele pergunta para Jesus como receber a vida eterna, o que precisa fazer. E Jesus começa a falar os mandamentos. Mas se você observar, Jesus não fala o primeiro mandamento, que era amar a Deus sobre todas as coisas. Ele fala: não matarás, não furtarás, honrará teu pai e tua mãe. E o discípulo já todo empolgado diz: passei no teste, eu já cumpro todas essas coisas. Aí Jesus diz, vem e fala: venda tudo o que tem e dá para os pobres. E o texto fala que esse homem saiu entristecido, porque ele tinha muitas propriedades. Aqui nós vamos ver que o primeiro mandamento, aquele homem não estava disposto a pagar. Amar a Jesus sobre todas as coisas. E nós vemos isso na prática. Jesus
Mostrou isso claramente. Então, meus irmãos, nada pode se assentar no lugar onde somente Jesus se assenta em nosso coração. Ele não divide seu governo com ninguém, nem mesmo conosco, e nem mesmo com nossas boas intenções. Vamos para o verso 27 do livro de Lucas. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Aqui, meus irmãos, nós vamos falar sobre o sofrimento. O que Lucas deixa claro em outros textos também, onde Jesus fala do seu sofrimento, que ele veio para padecer e também exigia isso dos seus discípulos. O que Lucas deixa claro é que Jesus tinha consciência de toda a opressão e oposição do seu ensino, mas que também todos aqueles que viessem a o seguir deveriam ter a mesma consciência desses sofrimentos que viriam decorrente do comprometimento que assumiram com ele. Veja, não é qualquer sofrimento que estamos falando, mas os sofrimentos que decorrem da obediência fiel a Jesus Cristo, por amor a Ele, do comprometimento com Ele. Muitas das vezes, se não na maioria das vezes, e se não para muitos aqui, todas as vezes, o sofrimento tem sido pela desobediência e não pela obediência. Irmãos, essa sua conta de luz atrasada não é sua cruz. Essa tristeza no seu coração quando você entra no shopping e não consegue comprar o tênis que você queria, não é sua cruz. Essa pessoa que te liga todos os dias, te pedindo um favor ou uma ajuda, ela também não é sua cruz. Pode até ser sua cruz, mas não a cruz que Jesus está falando para os seus discípulos carregarem. Muitos acreditam estar carregando sua cruz sem nem mesmo ter pegado. O que representa a cruz na época em que Jesus foi crucificado? Rejeição, humilhação. O sujeito que carregava uma cruz, ele era banido da sociedade. O que estavam dizendo para ele era assim, ó: tudo que tu falou, tudo que tu fez não serviu de nada e nós estamos apagando o seu nome da história. Isso é carregar uma cruz, ser crucificado. Você não tem reputação nenhuma. Você vai para a morte, mas não é simplesmente você vai morrer. Você vai ter que pegar uma cruz e passar no meio de todo mundo e ser humilhado diante de todos. O que Jesus estava dizendo é que os seus discípulos estão plantados em um mundo que rejeita a sua palavra, que não ama o Deus verdadeiro. E que por rejeitarem a isso desde o princípio, também iriam rejeitar aqueles a qual criam nas palavras de Jesus Cristo. Nós sempre queremos a aceitação do mundo. Nós achamos que evangelizar é ser aceito pelo mundo. E acabamos sendo moldados nos moldes do mundo. Sendo que o momento que Jesus faz o chamado a ser discípulo, nesse momento já acontece uma ruptura. Pelo próprio poder daquele que profere as palavras e chama os homens a ser seus discípulos, nesse exato momento já acontece uma ruptura do homem com o mundo. O homem que passava a se relacionar diretamente com o mundo por causa do seu amor, do seu prazer caído, agora se relaciona com o mundo por meio de Jesus Cristo. Ele é o nosso mediador entre nós e o Pai, e também é um mediador entre nós e os homens, entre nós e o mundo. Nós queremos sempre que a cruz ela seja do nosso jeito, com as nossas manias, com os nossos moldes, dentro dos nossos critérios. Queremos que Jesus se molde aos nossos projetos pessoais,
Não é ele que deve se sacrificar todos os dias, os desejos, para se adaptar a uma agenda de Deus. Mas é nós que devemos nos sacrificar para nos adaptar à agenda de Deus. Vou ler um texto aqui que resume muito bem tudo que eu estou falando, do Jonas Madureira. Ele diz assim: não é o caminho que queremos trilhar, nem o sofrimento que julgamos capazes de suportar, mas o caminho e o sofrimento que nos foram preparados contra a nossa escolha, contra a nossa mania de onipotência, ou seja, contra nosso costume de querer sempre dar as cartas do jogo. A cruz que devemos carregar é aquela segundo os termos de Jesus. E por causa de Jesus, somente ela nos humilha o suficiente para nos salvar do amor próprio. Restante do texto, meu irmão, não vamos nos aprofundar, mas ele está falando basicamente, dando exemplos de que ele não estava enganando aqueles que estavam chamando. E ele diz para calcularmos esse custo. Porque como que um homem irá construir uma torre, uma casa, e ele não calcula quanto tem que comprar, quanto tem que ter, ele simplesmente começa e de repente quando começa não consegue concluir, ele se torna vergonha. Ou um rei que vai ir para uma guerra e ele vai lutar contra... Ele tem 10 mil homens, ele vai lutar contra 20 mil homens. Ele só tem duas opções: ou ele se entrega, ou ele vai e morre. De qualquer forma, ele perde. Então ele está falando sobre uma verdade. Jesus não engana seus discípulos. Jesus não faz promessas que ele não possa cumprir. Jesus não faz promessas que ele não esteja interessado em cumprir. E nós, nesse exato dia, nesse exato momento, podemos não perceber, mas estamos indo contra um ritmo da nossa própria cidade e contra um ritmo de muitas denominações da nossa cidade que pregam um discurso triunfalista. Aonde a porta de entrada para ser discípulo de Jesus são promessas que nem ele mesmo fez. E que ao longo do prazo, por não se cumprirem, geram frustrações em pessoas. Pessoas se desgostam com Deus e com o Evangelho. Onde pregam riquezas terrenas a todo momento e se esquecem de falar sobre riquezas nos céus, riquezas eternas. Nós não podemos negligenciar essa realidade do discipulado, de exigências inegociáveis. Outro ponto. As palavras de Jesus, elas parecem duras. Essas palavras, meus irmãos, parece que Jesus não nos quer. De tão duras que às vezes elas soam no nosso coração. Porém, elas são verdadeiras. E Jesus, ele veio nos trazer a verdade, não conforto. Jesus veio nos trazer a vida, não conforto passageiro. Em meio a uma geração onde só acredita que é verdade aquilo que é agradável aos seus ouvidos. Uma geração que vive dia após dia para o conforto. Nós não podemos negociar verdades eternas. Mesmo que essas venham por duras palavras e nos confrontando. Ande com pessoas, meus irmãos, que o confrontam. Não ande com pessoas que só pensam no seu conforto. Ande com pessoas que estão dispostas a até mesmo que você vire a cara para elas, mas estão dispostas a falar a verdade, a falar sobre coisas eternas, a falar sobre coisas que vão te trazer mudança, que o provocam, o instiga a andar nos caminhos de Deus. Mesmo que por um instante você passe a odiar essa pessoa,
Mas depois lá na frente vocês vão se encontrar. Pois o caminho é o mesmo. Ande com pessoas assim. Outro ponto. O caminho de seguir a Jesus é estreito. Ele mesmo fala, é de sofrimento, é de renúncia, é de perdas. Muitas vezes de amigos próximos, de familiares. Mas é nesse caminho que nós bebemos do consolo. É nesse caminho, é neste lugar, ao mesmo tempo que experimentamos a fraqueza, que experimentamos o poder do Deus que nos fortalece em nossas fraquezas. É só nesse caminho que há verdade e vida. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Muitas vezes, meus irmãos, você não se sente consolado por Deus, porque você não chora as perdas, as renúncias por amar a Deus. E é bem-aventurado aqueles que choram, pois estes serão consolados. Você não renuncia, você não deixa por amor, você não deixa por amor a Jesus Cristo. Logo você não chora, você não tem lágrimas por essa perda, logo você não é consolado. Pode haver 1000 razões para nesse caminho fazer nós querer retroceder e voltar para trás. Mas há uma razão que supera todas elas. Há de nos tornar outra vez semelhantes à imagem do Filho de Deus. Tudo que Deus criou foi por amor ao seu Filho. Deus criou todas as coisas por amor a Jesus Cristo. E as Escrituras falam que Ele nos criou a imagem e semelhança do seu Filho. Então Deus tinha prazer em nós por sermos a imagem do seu Filho. Logo o homem pecou, mas se você observar, os anjos também caíram. Os anjos caíram, homens caíram. E por que Deus vem redimir o homem e não os anjos? Porque os homens carregavam a imagem e semelhança do seu Filho. E Ele envia o seu próprio Filho para perdoar, para redimir, para colocar esses homens nessa jornada do discipulado, para os tornar outra vez a imagem e semelhança do seu Filho, para que Deus tenha prazer em nós. Porque é somente em Cristo, é na imagem de Cristo, que Deus tem prazer em nós. Efésios diz que Ele nos tornou agradáveis no amado. Então, outra vez, não há nada que possa mais impulsionar nossa jornada, nos fortalecer, do que nos lembrarmos que estamos nos tornando outra vez a imagem e semelhança de Jesus Cristo. Para concluirmos, quero finalizar com 2 textos das Escrituras, antes de orarmos. Romanos 18, no verso 8, diz assim: pois tenho para mim que as aflições deste tempo presente não podem se comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Pois tenho para mim que as aflições deste tempo presente não se podem comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Você, meu irmão, que já está nessa jornada, que se sente fraco, que se sente só. Esse texto eu oro para que traga perseverança, para que você veja além das circunstâncias, para que você veja acima, para que os seus olhos estejam nas coisas eternas e não nas coisas passageiras. Também em 2 Coríntios, capítulo 4, verso 16, eu vou ler. Por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior esteja se consumindo,
o interior, contudo, se renova dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós cada vez mais abundantemente um eterno peso de glória, não atentando nós nas coisas que se veem, mas sim nas que não se veem. Porque as coisas que se veem são temporais, enquanto as que não se veem são eternas. Essa dificuldade, esse lugar estreito, essa tensão do dia a dia, de permanecer, de não dizer sim às coisas que o mundo nos oferece, está produzindo em nós, cada vez mais abundantemente, um eterno peso de glória. Por isso não desfalecemos. E a chave para não desfalecer está ali no verso 18. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas sim nas que não se veem, porque as que se veem são temporais, enquanto as que não se veem são eternas. Glória a Deus. Diante, meus irmãos, há um mundo que tenta nos convencer de que tudo que é verdade é agradável. Nós estamos diante de duras palavras, mas que são verdadeiras. Diante de sempre permaneça na verdade. Não negocie a verdade, pois tudo é passageiro. Mas permanecer na verdade produz em nós peso de glória. Produz em nós peso de glória. Sempre lembre-se disso. As coisas do presente não podem se comparar. Homens foram crucificados, os seus discípulos, os seus 12 apóstolos, nada mais encarnaram esses textos, nada mais fizeram do que encarnar esses textos. Homens diante da cruz, sendo crucificados de ponta cabeça, sendo humilhados, sendo escancarados, vocês não têm reputação, vocês não têm nada. E diante disso, homens viam além, viam acima. Eram incomodados pela verdade que não muda, pelas palavras do Deus imutável. É somente nessa jornada, meus irmãos, nesse caminho, aonde realmente você diz de todo o coração, para onde eu irei, se só tu tens as palavras de vida eterna. É só nesse lugar que realmente é extraído das profundezas do nosso coração, essa frase, esse sentimento, essa verdade que molda, que nos faz ficar no lugar correto. É somente nesse lugar que nós falamos realmente. Para onde iremos? Mesmo que seja pranteando, para onde iremos? Se só tu tens as palavras de vida eterna. Vamos ficar de pé, vamos orar. Graças te damos, Senhor, por tão precioso chamado ao discipulado. Graças nós te damos porque o Senhor nos deu um nome. O Senhor nos chama pelo nome. Nós temos um rosto. Nós não somos mais alguém numa massa cinzenta. Nós não somos alguém sem compromisso. Graças nós te damos porque o momento em que tu falaste, já houve uma ruptura entre nós e o mundo. Nós éramos deles, nós servíamos a ele, ao dinheiro, nós servíamos até as nossas boas intenções. Nós servíamos aquilo que até é bom, mas diante é tão precioso chamado. Tu és digno do amor. Pai, eu oro para aqueles que estão indecisos, para aqueles que estão calculando segundo o que têm, o que possuem, que o Senhor possa trazer um novo cálculo a eles, entre vida e morte,
entre verdade e mentira, entre verdade e engano, em sentido Pai, nós sabemos que Tu não se encanta com as multidões. Tu não se encanta com números. Tu queres é um coração. Tu queres é corações fiéis até a morte. Tu queres é homens e mulheres que não negociam a verdade. Tu queres é homens e mulheres que não negociam. Homens e mulheres que dia e noite clamam para posicionar os seus olhos acima das coisas que se veem. Homens e mulheres que aceitaram um caminho de humilhação, porque é nesse caminho que recebemos o verdadeiro consolo. É quando estamos nos esvaziando deste mundo que estamos sendo cheios pela Tua glória, pela Tua presença, pelo Teu senhorio. É quando estamos perdendo que realmente estamos ganhando. É quando estamos deixando que realmente estamos possuindo. Oh, Senhor. Como cantamos no início, acende a chama. Acende a chama no coração da igreja. Acende a chama em nossos corações. Faça-nos outras vezes vibrar pelo Evangelho. Faça-nos vibrar, Senhor, pelo Evangelho, pela Tua palavra. Tira-nos desse estado de monos. Tira-nos desse lugar apático, cinzento, sem vida. Põe-nos num caminho de fogo, de vida. Senhor. Senhor. Para onde iremos? Se só Tu tens as palavras de vida eterna. Aleluia.